dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a doutora Dani Branca, trabalho aqui no IPO, sou otorrino, tenho formação, então atuo bastante na área de rinoplastia, otoplastia, bléfaros, e hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui. Doutora Stephanie. Então, olá pessoal, é um prazer estar aqui com vocês, estou bem animada pelo nosso bate-papo de hoje. Então, eu sou Stephanie Sabe, faço parte daqui do Corpo Clínico do Hospital IPO, também otorrino especializada em cirurgia plástica facial pelo hospital. E hoje a gente separou um tema que é bastante recorrente, eu acho que até os nossos queridinhos, né, que é a rinoplastia, que a gente mais gosta de trabalhar. Isso. Rinoplastia, preenchedores, botox, a gente vai dar uma pincelada nesses assuntos. A gente só vai dar uns minutinhos para o pessoal começar a entrar, acompanhar. Sempre tem um delayzinho, então logo na sequência a gente já começa a conversar sobre, acho que o primeiro tema, vamos de rinoplastia? Vamos de rinoplastia, vamos começar com rino. Vamos começar com rino, né? Então, eu vou fazer uma leve introdução, uma breve introdução, conforme o pessoal vai chegando, sobre, então, como se preparar para uma cirurgia de rinoplastia, sabe? Porque as pessoas que desejam mudança no nariz, elas têm que ter a noção de que o nariz está no centro da face. Se a gente dividir, então, tanto na parte horizontal, na parte vertical, o nariz sempre vai estar no centro. Então, qualquer mudança exige assim, um amadurecimento das coisas que a pessoa quer, de fato, mudar. A partir daí, a pessoa se organiza também financeiramente, já que é uma parte que o convênio, em geral, a mudança estética não cobre. E se organiza, que eu acho que é o mais importante, com a escolha do cirurgião. Procurando aquela pessoa que ela tenha afinidade, que ela já tenha visto resultados, que conheça a formação e que também sinta uma empatia durante a consulta, que isso é muito importante, porque a gente fala que a rinoplastia, o resultado, como é um pouco mais a longo prazo, durante esse período das transformações do pós-operatório, é muito importante estar confiante naquilo que o cirurgião propôs a fazer, no que ele fez, sentir mesmo bastante confiança em todo o processo de um pós-operatório. Sim, e é super importante essa confiança no cirurgião, até para você se sentir à vontade para na consulta tirar suas dúvidas, para ir para a cirurgia sem dúvidas. Isso é super importante. Super importante, até porque na consulta você vai então explicar sobre as suas queixas, o médico vai colocar o que dá e o que não dá para fazer naquele paciente, naquele determinado nariz. Vão ser feitas fotografias, simulação próxima do resultado que a gente poderia atingir com a técnica indicada. E tudo isso ajuda o paciente então a entender o processo e a também já ir curtindo o resultado que vai vir depois desse processo longo. Exatamente. Que às vezes pode ser. A simulação, uma coisa legal para a gente falar, é que é para a gente chegar num denominador comum. O que o paciente quer, o que o cirurgião acha que é possível fazer naquele nariz e colocar ali visualmente para o paciente onde a gente pode chegar. Mas sabendo que aquilo ali não é uma promessa de resultado, né? Para o resultado final, existe a cicatrização do paciente, como a gente vai abrir esse nariz e vai encontrar as estruturas lá dentro, então tem muitas outras coisas que influenciam. Inclusive, com relação à técnica, que é aí que a gente discute, né, Dani? Tem dois tipos de técnicas e a simulação, ela prevê um resultado e não importa a técnica que você escolheu. E o importante é que você esteja seguro do que o médico está te propondo. Exatamente. Nessa questão de técnica, na verdade, assim, o que a gente fala? Existem duas maneiras de acessar o nariz. O acesso cirúrgico. Como eu vou entrar nesse nariz para operar? Ele pode ser feito por dentro do nariz, né, que é a técnica endonasal, a rinoplastia fechada, ou ele pode ser feito com uma cicatriz que fica aqui no meio do nariz, que chama bem na columela, que é a técnica de acesso aberto, a rinoplastia aberta. Com as duas técnicas é possível fazer a rinoplastia estruturada, por exemplo, melhorar, fazer tudo com as duas técnicas, é possível. Eu acho que é muito mais da experiência do cirurgião em saber as manobras com determinada técnica e segurança que ele sente, então, para fazer isso naquele nariz, do que, de fato, a escolha. Não existe técnica errada ou técnica pobre para ter um resultado legal. Isso, com as duas técnicas é possível fazer tudo o que se precisa dentro do nariz. Agora vai da escolha do cirurgião, do tipo de nariz. Às vezes o paciente não quer cicatriz externa, né? Então,
vai depender desses fatores, né? Mas com as duas técnicas, tanto aberta quanto fechada, é possível chegar em resultados excelentes. O pessoal fala muito da rino estruturada, né? Então é importante falar que dá para fazer rino estruturada com técnica fechada, porque a gente escuta muito de rino aberta e estruturada, mas pouco até hoje em dia de rino fechada e estruturada. Mas é possível, sim. Rino estruturada, para vocês entenderem, é a gente estruturar, dar suporte para as estruturas do nariz, principalmente com o uso de enxertos. A gente faz isso com o uso de enxertos. Que enxerto que a gente usa? O principal que a gente usa é o enxerto do próprio septo. A cartilagem que está lá dentro no septo do nosso nariz, a gente usa como enxerto. Outros enxertos possíveis, quando a gente não tem septo suficiente, seria a cartilagem auricular, que vem aqui da concha da orelha, e também de costela, né, em casos mais específicos. Mas eu sempre gosto de falar, eu friso várias vezes, né, que se o paciente tem desejo de fazer rinoplastia algum dia na vida, não faça septoplastia ainda, porque o melhor dos enxertos ainda é o próprio septo. A cirurgia fica mais rápida, mais tranquila para o paciente e para o cirurgião. Não tem problema nenhum pegar a cartilagem da orelha, da costela, mas dificulta, muitas vezes, a falta de material. Então, podendo ter o septo íntegro ainda, melhor ainda. Exatamente. E tem mais um fator que é positivo, fazer as duas cirurgias ao mesmo tempo, que você só passa por um pós-operatório, né? Então, isso é muito vantajoso para o paciente. Então, passa por um pós só. E porque também o dia da cirurgia é um dia que dá muita ansiedade, né? O paciente, quando ele começa a pensar em como se preparar para a cirurgia, então tem toda essa questão da organização de consultas e tudo mais, mas acho que o dia de maior ansiedade é o da própria cirurgia. E às vezes a gente fica imaginando que são dias de afastamento ou dias internados. E não é bem por aí. É uma cirurgia que a gente fala que o risco ele é baixo. O paciente, via de regra, então ele pode receber alta no mesmo dia, com poucas horas do procedimento terminado, desde que esteja tudo bem, dentro do esperado. O mais importante, então, é que seja respeitado o jejum, que o pré-operatório esteja em dia, que ele tenha passado pelo anestesista para fazer uma consulta pré-operatória, o anestesista liberou, perfeito, se programa certinho, naquele dia ele faz a cirurgia, vai para casa, mas nos próximos 2, 3 dias é importante também estar em repouso. A partir do 4º, 5º dia, a gente começa a liberar para algumas atividades leves. Algumas pessoas estão trabalhando agora, por exemplo, em home office, sentado, super possível trabalhar. O que a gente sempre reforça é esforço físico. Então, academia, ou mesmo alguns trabalhos que exigem carga, isso a gente tem que ter um cuidado especial para não ter nenhum sangramento, para não ter também, às vezes, exposição solar, de forma que possa atrasar tanto na cicatrização quanto aumentar o edema pós-operatório. Então, essa programação começa então, desde lá da consulta, mas não acaba no dia da cirurgia. A paciente tem que se programar para os dias seguintes ao pós-operatório, porque o sucesso ele vem com a cirurgia e com o pós-operatório muito bem feito. E depende também do paciente, com certeza. Uma coisa legal para falar do dia da cirurgia é que essa cirurgia, aqui no nosso hospital, a gente tem uma experiência muito grande com isso. A equipe anestésica tem uma experiência grande com isso. Anestesia local e sedação, tá? Então, é super interessante para o paciente também, recuperação bem tranquila, né? Não precisa ser entubado para o procedimento. Claro, salvo alguns procedimentos maiores, ou quando o anestesista e o paciente em conjunto também acabam optando por uma anestesia geral. Acho que essa é a grande vantagem da gente estar no hospital de otorrino, que é a vasta experiência em cirurgias de via aérea superior. Sim. Que às vezes em outros hospitais acaba se optando pela cirurgia geral, mas aqui os anestesistas têm um know-how muito grande para anestesia local e sedação, o que permite uma alta um pouco mais precoce, o que é bem vantajoso. Não está errado fazer geral, não está errado. É só um ponto que a gente sempre considera e porque permite o paciente ir para casa um pouquinho mais cedo. Isso, uma vantagem a mais. Exatamente. Então, terminou a cirurgia, você vai sair com um curativo aqui em cima do nariz, tá? É um aquaplast, que é uma talinha que a gente molda para o seu nariz. Esse curativo vai permanecer 7 dias, tá? E depois, em consultório, a gente remove ele. O que é importante do pós? Não costuma ser uma cirurgia dolorosa, um pós-operatório doloroso. Os pacientes às vezes se preocupam. Ai, doutora, mas vai quebrar meu nariz, vai doer.
Não, pós-operatório bem tranquilo no quesito dor. O que mais incomoda é a obstrução. Fica um pouquinho mais trancado ali naquela semana, no início. Mas não vai tampão, né? Super importante, não Super vai mais importante, tampão. gente, não se usa tampão. Não se usa tampão. Fica um pouquinho trancado como se você tivesse gripado, resfriado, mais ou menos essa sensação, tá? Mas claro, a gente passa sorinho, gotinhas para ajudar a destrancar, tudo isso. Eu posso falar porque eu já fiz a cirurgia. Então assim, a dor ela é bastante suportável. Leve, né? Poucos pacientes acabam precisando de tomar remédio constantemente para dor. O que incomoda é o fato da gente não poder assoar, porque assoar o nariz aliviaria esse acúmulo de secreção, mas pode atrapalhar um pouquinho na recuperação, onde a gente foi feita a incisão, as suturas. Então, acho que a parte chata é essa, mas não tem tampão, não tem nenhuma dor mais exacerbada. É um pós-operatório que exige cuidados para a gente ter um resultado estético. Afinal, assim, ninguém quer passar por um procedimento estético, correr o risco de não ter o resultado esperado. Exato. Mas em termos de dor, ele é bastante tolerável mesmo. Bem tranquilo, assim, bem Uma coisa importante que a Stephanie já falou no começo é em questão dos roxinhos, dos hematomas, né? Pode ficar, alguns pacientes ficam um pouquinho mais, outros um pouco menos. A questão é cuidar com o sol, tá? Protetor solar, não só luz solar, mas a própria luz artificial de dentro de casa, de tela de computador, tela de celular, né? Pode prejudicar, fazendo com que esse hematoma fique tatuado na pele. Então, às vezes fica uma olheirazinha marrom, que não é legal. Então, protetor solar bem importante. E depois, para remover, só tratamentos à base de laser. Então, assim, desnecessário se a gente tem como evitar. Exatamente. E dentro de casa, então, protetor solar sempre, em ambiente fechado sempre. E se eventualmente precisasse, aí o ideal é fazer uma cobertura também com chapéu ou qualquer outra maneira que possa fazer uma barreira mecânica da luz solar. Exato. No pós-operatório também, que a gente tem que cuidar um pouquinho com o uso de óculos, tá, pessoal? O óculos, ele pressiona bem nessa região do dorso do nariz, onde a gente faz manobras, né, para remover giba, para melhorar a estrutura óssea. Então, não é legal ficar apoiando nada aqui em cima. Então, a gente fala para o paciente ou se programar com lente, ou a gente tem umas diquinhas ali de o micropore, a talinha, para evitar esse peso do óculos no rosto. Tá? Isso mais ou menos por uns 40 dias, 2 meses. Vai de cirurgião para cirurgião também, de paciente para paciente. Às vezes não mexeu tanto no dorso. Né? Varia um pouquinho. A gente sempre fala coisas que servem de uma maneira geral para os pacientes, mas no consultório, cada caso vai ter um cuidado especial, assim como cada paciente tem uma técnica cirúrgica especial, porque o resultado, ele depende de uma avaliação toda individual, para aquele nariz ter um resultado natural para o paciente. Então, simular ou querer o nariz de outro para si, isso não dá certo, gente. Confie na gente, né? Isso é uma coisa recorrente. É bem recorrente, né? Mas não funciona, não fica legal. Isso, às vezes os pacientes chegam com fotos de artistas, enfim, de modelos. Ah, doutora, eu queria esse nariz. Isso é um pouco complicado. Claro, a gente pode se inspirar e sentir, o paciente gosta de um dorso mais reto, um dorso mais curvo, pela foto que ele me mostra, mas copiar o nariz é algo que não existe, né? Existe. Cada um tem uma estrutura facial, uma estrutura nasal própria, então tem que ser individualizado mesmo. Isso é para todo procedimento estético facial, né? Uhum. Então, a gente vai entrar daqui a pouco em outros assuntos. Só chegou uma pergunta para a gente sobre a homeopatia de Anica para evitar hematomas. Qual que é a nossa opinião? Ou se ajuda, não ajuda? Eu costumo passar, particularmente eu gosto, mas assim, por pesquisa mesmo, não existe um consenso. A arnica evita ou não evita? Eu já vi artigos científicos que ajudam, outros que não ajudam. Então tem vários. Alguns artigos mostram um benefício comprovado com edema, mais do que com hematoma. Edema é inchaço, gente, mais com inchaço do que com hematoma. Então vai de cirurgião para cirurgião. Eu acabo passando, mas por preferência minha, mas também não está errado não passar, porque não tem assim, ninguém bateu o martelo, nenhuma pesquisa bateu o martelo total, assim, sobre ter benefício ou não. E como também quase não tem efeitos colaterais, não é algo que a gente também se preocupa com um eventual malefício por estar utilizando. Bom, rinomodelação, posso responder? Claro, já vamos começar, Esther, por favor. A gente então vai entrar na parte dos preenchimentos, botox, mas já que surgiu a dúvida da rinomodelação,
Perguntaram então aqui pra gente, quanto tempo dura e se dói? Remodelação é o trabalho, é moldar o nariz com ácido hialurônico, tá? Qualquer outro produto a gente não recomenda. Uma duração de aproximadamente 1 ano. Alguns pacientes, eles têm naturalmente um consumo do ácido hialurônico mais rápido, então pode ser que dure um pouco menos. Outros sortudos, esse consumo ele é mais lento, então o resultado pode durar um pouco mais, mas a média é 1 ano. Eu sempre falo que para sair totalmente o produto vai muito mais do que isso, mas como o paciente já perde um pouquinho aquela ponta empinada, o dorso já está novamente com aquela gibinha presente, a gente faz retoques anuais. Isso, via de regra, serve para todos os trabalhos com preenchedores faciais, né? O paciente tem que fazer a manutenção do tratamento e com o nariz não é diferente. A rinomodelação, ela é bem tolerável. Eu acredito que de 0 a 10 a dor se encaixaria no nível 3, porque a gente faz um preparo com pomada anestésica, que aproximadamente fica na pele do paciente por 30 a 40 minutos. Passado esse período, o amortecimento ele é bem grande, então a gente consegue trabalhar tanto com cânula quanto agulha com o paciente sem precisar de qualquer outro tipo de anestesia, bem tranquilo mesmo. A rotina no consultório é essa, e poucos pacientes se incomodam com a dor. Eu acho que a questão principal é você saber se o teu nariz é um nariz com indicação para rinomodelação, porque não é para todo mundo. É aí que a gente queria chegar. A rinomodelação, ela não substitui a rinoplastia, são coisas diferentes. Alguns narizes vão permitir um resultado legal para a rinomodelação, né? Então não é todo nariz. O nariz que tem uma giba muito alta, aqui do radix, como que eu vou modelar esse nariz, né? A gente pode disfarçar, mas vai ficar terrível o resultado. Exato, Daí é melhor se programar para uma cirurgia e uma redução de fato do nariz. Então, porque assim, a rinomodelação vai aumentar o nariz, exato, né? Então, aí é uma parte legal de você fazer a rinomodelação com quem também é cirurgião, né? Porque vai ter essa visão e vai te falar exatamente, olha, teu nariz não é para rinomodelação, é um nariz para cirurgia. Eu acho que também é importante um cirurgião que tenha hábito e conhecimento da anatomia nasal. Com certeza. Bem na ponta da língua, assim, porque o bom senso estético, anatomia nasal, é algo que se o cirurgião trabalha muito mais com mama e abdômen, por exemplo, às vezes não é o dia a dia dele. E a rinomodelação tem sim riscos, como qualquer outro preenchimento, então tem que tomar muito cuidado. E a anatomia é bastante delicada. Exatamente. Chegou uma outra perguntinha aqui sobre cirurgia de desvio de septo e a necessidade de fazer a rinoplastia. Não, tá? Se você não tem vontade de mudar a estética do teu nariz, faz só o septo, não tem problema. Tem gente que também não liga. E tá tudo bem, gente. Se você tem um nariz... E eu acho isso importante falar. Sim. Porque às vezes a gente fala tanto de rinoplastia e a pessoa tem um narizinho mais alto em cima e gosta. Que bom, perfeito. Não precisa, né? É uma coisa assim, que não é uma ditadura. E eu evito sugerir rinoplastia para um paciente que me procura com a parte funcional, porque é algo que, por mais que nosso olhar é bem treinado, né? Então a gente enxerga defeitinhos, mas a cirurgia plástica, ela tem um impacto que é muito mais no psicológico da pessoa, como ela lida com aquele defeitinho do nariz. Então, até tem alguns pacientes que uma coisinha de nada incomoda muito, outros que têm um nariz super chamativo e não incomoda nada. Então, a cirurgia plástica é totalmente escolha do paciente. Aí eu me incomodo com o meu nariz, tenho vontade de melhorar, ok, faz o septo junto com a rino, vai ser bem legal. Agora, não, só me incomoda a minha respiração, me dou super bem. O meu nariz não é perfeito, mas gosto. Perfeito, então não mexe, pode fazer só o septo bem tranquilamente, sem problema nenhum. Bom, chegou mais uma pergunta. O que vocês acham de colocar piercing no septo pós-rinoplastia? Eu particularmente não recomendo. Eu acho um risco grande de infecção, até de vir a estragar a cirurgia, porque a gente tem enxertos na região da columela. E aí vai passar uma joia ali, que vai fazer um pertuito, podendo levar bactérias e comprometer o resultado. Eu concordo. Também tem tanto o piercing aqui quanto aquele na pontinha na asa, né? Os dois, o da asa, eu acho até talvez pior, porque pega mais ali, às vezes, a cartilagem, né? Os dois têm um risco de infecção, esse é o maior risco, né? Infectar o local, você às vezes não sabe a procedência do material cirúrgico que está sendo utilizado para fazer o piercing. A gente pega muita complicação aqui no hospital, principalmente de piercing de orelha, né? Bastante, assim, bastante infecção.
Porque muitas vezes a gente tem que drenar até no centro cirúrgico. Agora, pensa acontecer uma infecção dessa no nariz que foi operado, né? Então... E às vezes não tem nem infecção, mas o próprio organismo, ele rejeita a peça, rejeita a joia, como se fosse um corpo estranho. Como se fosse uma dermatite de contato, né? Enfim. Aí compromete. Eu também acho meio complicado. E essa região, ela tem função respiratória também, a região lateral do nariz. Então, se a gente tem um comprometimento dali, além da parte estética, pode ser que a respiração também não fique legal por causa desse risco. Mas é risco do paciente, quer pôr... A gente não vai obrigar, mas não aconselhamos. Ninguém está aqui para proibir, mas é um risco que se corre, tá? Como é feito e qual o local realizada a rinomodelação? Perguntinha. A rinomodelação, então, a gente costuma trabalhar principalmente a região da columela, tá? Para quê? Para ali a gente conseguir rodar o nariz, empinar o nariz. A gente trabalha a ponta também e aqui em cima a região do dorso, o radix. O nariz, ele comporta muito pouco produto, porque a gente não pode correr o risco de colocar ácido hialurônico dentro de um vasinho, de forma alguma, e também colocar em excesso a ponto, de repente, vir a espremer algum vasinho. E tudo isso pode gerar comprometimento da circulação. Mas, quando o paciente tem, então, uma giba, gigo leve a moderada, ou mesmo uma pontinha que cai, a gente consegue fazer essa sustentação com ácido, que é diferente da sustentação cirúrgica, então é muito mais limitado quanto a gente vai conseguir empinar, mas para alguns pacientes é o suficiente. E a gente consegue também equilibrar o dorso, tirando os defeitinhos, irregularidades e algumas tortuosidades. Grandes tortuosidades é difícil a gente mudar, até mesmo em cirurgia, mas especialmente com ácido hialurônico, porque precisaria de muito produto, precisaria de um risco que a gente não corre, até porque o resultado não vai ser como talvez o paciente espere. Ok, acho que de rinoplastia... Vamos dar uma pincelada então em outros tratamentos complementares. A gente acabou falando bastante de rino, porque é o nosso dia a dia, mas... Para complementar e deixar, às vezes, o paciente que tem desejo de rejuvenescimento facial, a gente entra com tratamentos complementares, que é a toxina botulínica. Isso, a toxina botulínica, pensando também no paciente jovem, em prevenção de Eu faço desde os 27 anos. Eu também. A gente não vive sem. A gente não vive sem. Eu vivo porque agora eu tô grávida, né? Mas enfim, se não fosse isso, tem restrições, né? O pessoal conhece mais pelo nome comercial de Botox, mas a substância é a toxina botulínica, que a gente injeta em locais específicos para paralisar a musculatura e evitar a formação, por exemplo, das rugas, né? A gente vai paralisar as rugas dinâmicas, evitar que elas fiquem estáticas, que elas fiquem marcadas, né? Mas tem muitos outros usos também, né? Por exemplo, masseter, pessoas que têm bruxismo, apertamento de dentes, né, hipertrofia de masseter, nas cefaleias podem ser utilizadas. Dá para ser utilizada também até na região do queixo. O queixo, quando tem aquelas irregularidades, a toxina melhora. Pontinha do nariz, quando cai, não é tão eficaz, mas dá para paralisar o músculo depressor do septo nasal, também ajuda a empinar o nariz de uma forma não cirúrgica. Ângulo da boca, enfim, a gente chama de pontos avançados, que a gente trabalha toda a face até pescoço. E complementar a toxina daí entre os preenchedores, cujo objetivo não é mais tratar a ruga, mas indiretamente trata, mas é fazer, corrigir o remodelamento ósseo que acontece com o passar do tempo, então colocar volume naqueles sucos que surgiram com o passar do tempo. Estruturar a face, devolver aquela maçã do rosto que o paciente tinha quando era jovem, recuperar o volume dos lábios, corrigir olheiras. Então, todo esse contexto geral, a gente associa tratamentos, né? Associa preenchimentos, que pode ser ácido hialurônico ou hidroxiapatita de cálcio, são os mais hoje comumente utilizados. E junto com o Botox, então... E assim, o que a gente tem que pensar? Que a gente tem que olhar a face como um todo, né? Harmonizar como um todo. Por exemplo, a gente falou de preenchedor e rino, né? Às vezes o mento, o queixinho, ele tá mais para trás. Poxa, então às vezes a gente consegue fazer a rinoplastia, melhorar o perfil
coloca um preenchedorzinho no queixo, no mento, né? Associando, assim, dá os até um tratamentos. aspecto de um nariz menor, se a gente tem um Exato. perfil mais equilibrado. Isso, dá equilíbrio no rosto. Isso. Aí né? o paciente gosta mais de rinoplastia, porque no contexto o rosto Ficou mais está mais harmônico. harmonizado. Vem uma pergunta aqui pra gente, quantas vezes é necessário fazer Botox no ano? Então, a durabilidade da toxina botulínica é de 4 a 6 meses. Alguns pacientes, assim como o ácido hialurônico, consomem o produto um pouco mais rápido, outros conseguem estender um pouco mais a durabilidade, mas mais que 6 meses a gente sabe que não dura. Então, pelo menos 2 vezes ao ano, se quiser manter o tratamento sempre em dia. Que é o que eu recomendo, para que a gente, com a toxina, a gente consegue evitar que venha a se quebrar as linhas da pele. Então, fazendo constantemente, fica mais fácil manter uma pele saudável. Acho que 2 vezes no ano é um tempo legal, né? Tempo legal. Bom, gente, e agora então finalizando a nossa conversa, a gente agradece a participação de todos e lembrando que a gente trabalha aqui no Hospital Hipo. O Hospital Hipo, ele está com um protocolo de pacientes bem seguro em questão do Covid, tá, pessoal? A gente está seguro para todo mundo, para paciente, para nós que estamos trabalhando aqui dentro. Tem toda uma separação logo na entrada, uma triagem dos pacientes, separação inclusive dos pacientes adultos, dos pacientes infantis. Exato. A gente criou um pronto atendimento à parte, está bem legal. Isso. E seguro, né? E também lembrando que os pacientes cirúrgicos, eles não têm contato com parte do pronto atendimento. Então, foi criado um protocolo para dar segurança para todos os nichos de pacientes, tanto os do PA COVID, os infantis. E a gente não tem paciente internado COVID, né? Quando tem uma eventual suspeita, já é todo feito um direcionamento, uma logística diferenciada, mas aqui internado não tem nenhum paciente. Então. E o mesmo vale para as outras unidades do Hipo, né? O Hipo, ele tem tem várias cuidado. unidades pela cidade, tá? Às vezes, perto de você nem sabe se você consegue ver pelo site do Hipo a unidade mais próxima, em que o atendimento, às vezes, também super tranquilo. Tá? Agora, quem quer fugir do atendimento presencial, tem atendimento online agora, né? Que é a novidade. Mas a gente tem uma plataforma, que é o Hipo Conecta. Ajuda muitos pacientes que têm dúvidas sobre eventuais quadros gripais, se deve ou não ir a pronto-socorro, com algumas perguntas chaves, a gente consegue ter uma noção do quadro de saúde e orientar corretamente. E serve não só para quadro de gripe, né? A gente está utilizando para consultas eletivas. Consultas em geral. Você entra no site do Hipo, lá vai ter a plataforma do Conecta Doc. E lá você consegue agendar com o seu médico tanto uma consulta eletiva, por exemplo, às vezes a pessoa é de fora, que tem dúvidas sobre rinoplastia, tem dúvidas, enfim, outras dúvidas diversas sobre otorrino, quer fazer uma consulta. Vem para ficar, né? Eu acho que não faz sentido hoje a pessoa sair de casa para conhecer o médico, principalmente um planejamento cirúrgico, estético, só para, de repente, ter a primeira impressão. A primeira impressão a gente pode fazer por vídeo e depois, lógico, se for se concretizar um procedimento cirúrgico, tem que vir presencialmente. E claro, né, alguns casos vão demandar vinda presencial. Sim. Nesses casos, a gente está de portas abertas, tá bom? E convidando vocês também para a próxima live, que vai acontecer no dia 16, agora na próxima semana, o mesmo horário, das 11h30, e o tema vai ser otorrinolaringologia infantil. Com os convidados, a doutora Annelise, que é otorrinopediatra, junto com o doutor Fabiano Trota. Então, acompanhe a gente aqui e foi um prazer falar com vocês. Isso, e se alguém tiver mais alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários e durante a semana a gente responde. Tá certo? Um beijo. Tchau, tchau, gente. Até mais. Até.